queridos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui de retorno para o canal Lições de Amor, nesse quadro que visa estudar a obra Paulo e Estevão pelo Espírito Emmanuel. E nós estamos no penúltimo vídeo dessa obra portentosa, com muita felicidade, né? Nem acreditamos que chegamos ao fim, né? Parece que foi ontem que a gente começou, mas na verdade já tem algum tempo. E para mim é muito feliz receber o feedback, né, o encorajamento, as pessoas falando sobre a importância dessa obra nas suas vidas. De fato, Paulo Estevão muda a vida da gente. E esse é o vídeo de número 99, né? Então a gente cumpriu a obra em 100 vídeos, que, lógico, não substitui a leitura. Aqui a gente só faz algumas parcas reflexões, mas sem dúvida é um momento que a gente se encoraja, se estimula, chora e se alegra por estar em contato com essa obra. Nós estamos então no último capítulo da segunda parte, capítulo 10, Ao Encontro do Mestre, e esse é a parte 8, é o 8º vídeo só desse capítulo, né? No total, vídeo 99. A gente viu no vídeo anterior que Paulo de Tarso, em Roma já, teve a sua apelação a César, em que ele conversou, né? Na verdade não houve propriamente um diálogo, mas ele se defendeu perante o próprio Nero, e os efeitos foram bastante traumáticos, né? Nero ficou muito impressionado com a serenidade e com a coragem de Paulo de Tarso falar de uma forma tão frontal tudo que ele disse, que a gente repetiu aqui, né? Citou no vídeo passado. E Tigelino, que era, portanto, uma sécula de Nero, acabou tomando, por conta das ordens de Nero, a ordem de fazer com que Paulo permanecesse na cidade, solto, mas tendo que ir a cada 3 dias, comparecer perante a autoridade romana até que o caso fosse suficientemente esclarecido. Então Emmanuel vai dizer que Paulo estava muito esperançoso, mas procurou os amigos e basicamente não encontrava ninguém. A maioria dos colaboradores mais íntimos e prestimosos havia desaparecido, presos ou mortos. Muitos haviam debandado, temerosos do extremo sacrifício. Por fim, sempre teve a satisfação de reencontrar Lucas. É muito interessante porque Lucas, embora estivesse ao lado de Paulo, não passava pelos flagícios, ele era sempre, como é que a gente poderia dizer, livrado, né? Tinha esses livramentos das perseguições. Nesse vídeo de hoje a gente vai citar alguns desses livramentos. E aí a gente consegue ver a diferença do testemunho de Paulo e de Lucas, lado a lado, mas com experiências diferentes, que provavelmente tem a ver com o gênero de provas que seria interessante, né, para a vida de cada um. E aí, Lucas, né, um piedoso médico que sempre acompanhou Paulo e o admirava muito, o estimulava muito, levou Paulo de Tarso para um bairrozinho pobre da capital romana, onde eles ficaram hospedados na casa de Lino e Cláudia, que eram os servidores fiéis de Jesus. E Paulo experimentava um profundo abatimento, acredito particularmente que muito devido à sua percepção, né, extrasensorial e quem sabe até alguma percepção mediúnica, que aqueles eram dias próximos do fim. E, não obstante, vai dizer Emmanuel, o consolo de que se sentia possuído, o venerável amigo do gentilismo experimentava esses singulares presságios, né? A sua profunda visão psíquica e provavelmente também um contato espiritual com outros irmãos que haviam precedido, né, já fazia com que ele estivesse imerso nos seus pensamentos, fazendo uma recapitulação de todos os principais fatos da sua vida, né, nessa postura introspectiva e algo melancólica. Não mais pôde encaminhar-se à pregação das catacumbas, dada a prostração física, mas valia-se da colaboração afetuosa e dedicada de Lucas para as epístolas que julgava necessárias. Nessas, inclui-se
a derradeira carta que escreveu a Timóteo, aproveitando 2 amigos que partiam para a Ásia. A gente vê tanto no início das cartas quanto no final Paulo fazer algumas menções pessoais, porque realmente eram cartas que ele enviava para as pessoas. Então, Epístola a Timóteo era uma carta a Timóteo que também tem, né, um fundo doutrinário importante e que, portanto, estão aqui após Atos dos Apóstolos, né? Sobre a segunda epístola a Timóteo, eu gostaria de ler aqui o primeiro capítulo, versículos 6 e 7, porque dá o tom dessa carta amorosa, né? Por este motivo, e aí Paulo está falando aqui de evocar a lembrança da avó Lloyd e da mãe Eunice de Timóteo. Por esse motivo, exorto-te a reavivar o dom espiritual que Deus depositou em ti pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de medo, mas um espírito de força, de amor e de sobriedade. Eu acredito que Paulo, relatando isso na carta a Timóteo, é como se ele repetisse a si mesmo para poder se manter fiel até o momento final. E aí no mesmo capítulo 1, nos versículos 16 e 17, ele diz: que o Senhor conceda misericórdia à família de Onesíforo, porque ele muitas vezes me confortou e não se envergonhou de minhas cadeias. Ao contrário, quando chegou a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Tem inclusive uma mensagem de Emmanuel na sua coleção Fonte Viva, que ele vai falar sobre Onesíforo, né? Que a gente deveria ter a mesma perseverança de Onesíforo, que procurou incansavelmente Paulo na capital romana até encontrar. Bom, então este daqui é o tom da carta. A gente vai ler mais um trechinho daqui a pouco, né? Mas vamos acompanhar aqui a narrativa de Emmanuel. Então, não obstante esse consolo, a sua alma generosa confiava agora, né, no filho de Eunice, essas últimas disposições que ele repetia consigo mesmo, para poder reforçar a sua austeridade, né, a sua coragem até o fim e não se dar por vencido. E aí Emmanuel vai anotar: quando a mão trêmula e rugosa escreve melancolicamente só Lucas está comigo, e aqui o autor espiritual faz a referência à segunda epístola ao Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Então vamos ler aqui, capítulo 4, versículos 9 a 12, né? Procura vir me encontrar o mais depressa possível, pois Demas me abandonou por amor do mundo presente. Ele partiu para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil no ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Então, Emmanuel vai dizer que quando ele escreveu essa parte, né, ele prorrompeu em lágrimas, né, começou a chorar sobre os pergaminhos. E aí Emmanuel diz: nesse instante, porém, sente afagar-lhe a fronte como flabelo de asas que adejassem de leve. Brando conforto lhe invade o coração amoroso e intrépido. Provavelmente aqui a presença de Estevão, né? Além dos outros irmãos cristãos que do além-túmulo o amparavam. Então, de fato, né, de uma forma assim incontestável, Paulo não estava sozinho, né? Mas é lógico que ele se referia aqui aos companheiros encarnados que naquele momento final desertaram. E o Cristo, mais do que ninguém, sabia o que era isso, né? Enfrentou isso também, porque é um sentimento humano, né? De medo, sentir medo. Mas Paulo continuou fiel aos seus labores evangélicos até o fim. E então Lino e Cláudia, mesmo tentando distraí-lo, não conseguiram, e mais tarde, após o envio, né, da sua carta a Timóteo, o dono da casa, a esposa e Paulo foram presos, escapando Lucas pelo fato de pernoitar em outra parte. As 3 vítimas foram conduzidas a um cárcere de um monte Esquilino, dando provas da poderosa fé em face do martírio que começava.
Então a gente vê que esses pequenos livramentos não são um acaso. Cada um de nós temos a justiça das aflições, passamos pelas provas que precisamos para o nosso próprio adiantamento, e o gênero dessas provas pode ser diferente, mesmo que nós estejamos ladeados, né, com outros irmãos. E, não obstante aquela situação difícil, Paulo continuava a permanecer na sua fé, né, e exortava aos seus amigos, né, Lino e Cláudia, que mantivessem todos coragem. O poder tirânico de César não atinge senão o corpo miserável. E aí Emmanuel vai descrever a escuridão do cárcere, que mais parecia uma cova úmida, né? E em um determinado momento, Paulo, que ficou isolado, até por conta do seu poder, né, influenciador sobre os demais, a sua grande autoridade moral, ele perdeu a noção do tempo. Emmanuel diz: nem uma réstia de luz penetrava o cubículo infecto e acanhado, e ele só percebia ao longe aquele ruído das pessoas passando pelo lado de fora. Tinha sede e fome, mas orou com fervor, sentindo que fluíam brandas consolações para a sua alma, das fontes da providência invisível. No fundo, estava preocupado com a situação dos companheiros. Paulo é incrível, né? É a renúncia absoluta. Isso até emociona, porque é o esquecimento completo de si, das próprias necessidades. Essa passagem de ter sede e fome me faz recordar a tentação no deserto, que Kardec até coloca na obra Gênese como uma mitologia, uma metáfora, né? Mas as palavras do Cristo, elas são bastante relevantes. Nem só de pão vive o homem, mas a palavra de Deus. Então, nesse momento, Paulo exemplificava, testemunhava isso, né? E aí, Emmanuel vai dizer: o ex-rabino recordou os sofrimentos de Jesus e recebeu o insulto, que ele foi escarrado na face por um dos vigilantes, né, que estava visivelmente embriagado. Recebeu o insulto sem revelar o mínimo gesto de amor próprio ofendido. E assim ele é levado de uma forma bastante violenta pelos soldados de César, quando um deles vai dizer: o prefeito dos pretorianos, por sentença de César, ordenou que fosse sacrificado, no dia imediato ao da morte dos cristãos, votados às comemorações do circo realizadas ontem. Deveis saber, portanto, que estáis vivendo os seus últimos minutos. E Paulo, no ápice da sua serenidade, responde: ciente da tarefa criminosa que vos incumbe desempenhar, os discípulos de Jesus não temem os algozes que só lhes podem aniquilar o corpo. Não julgueis que a vossa espada possa eliminar-me a vida, de vez que, vivendo estes fugazes minutos no corpo carnal, isso significa que vou penetrar, sem mais demora, nos tabernáculos da vida eterna, com o meu Senhor Jesus, Cristo, o mesmo que vos tomará contas, tanto quanto a Nero e a Tigelino. E aí Emmanuel vai dizer que os soldados ficavam, né, sem chão, porque aquelas palavras pronunciadas com a fortaleza moral de Paulo era de abalar os mais fortes, né? Era das pessoas ali se perguntarem o que elas estavam fazendo, né, naquele momento. E aí o chefe da escolta precisou tomar a frente, porque os demais soldados pareciam desorientados, nervosos e trêmulos. E então o chefe da escolta pede que Paulo avance alguns passos à frente e ele vai. E o fim disso nós falaremos no próximo vídeo, se Jesus permitir e se a nossa emoção também. Meus amigos, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.